Mais uma vez e sempre bem-vindos para a revisão de véspera do cargo de professor do município de Campinas, né? Então, a gente está se encontrando para aquele que é o exercício de organização de tudo que a gente aprendeu, tá? Já há algum tempo, gente, eu tenho me convencido que tão importante quanto se apropriar de conteúdo é organizar aquilo que a gente aprendeu, né? Eu conversava com pessoal do OP, que a aprendizagem, nós sabemos, nós que somos estudiosos da aprendizagem, né, na condição de professores, dentre os nossos estudos tem a aprendizagem, a gente sabe que a aprendizagem é um movimento dinâmico, a gente aprende muito o tempo todo, e que nem sempre essas aprendizagens estão organizadas, né, o aprender não é um processo que está em caixinhas, né, quem nos dera a gente tivesse lugarzinhos, né, para essas aprendizagens tão organizadas, porque elas se fundem, se confundem com outros conhecimentos, com outras saberes que a gente possui, advindos de outras experiências. Ao longo desse preparatório para concurso, vocês visitaram todos os autores que o edital de vocês trouxe para professor, tá? Especificamente os autores comuns aos cargos de professor. Nós não tratamos, por exemplo, dos autores de cada área do conhecimento, mas os autores que vieram comuns, ou seja, todos aqueles autores para todos os cargos de professor, ou nós tivemos aula ao vivo, ou vocês tiveram acesso por meio de aula gravada, tá? Então, felizmente, a gente pode afirmar que nós contemplamos o nosso edital na nossa integralidade, né? Mas é evidente que cada autor, cada assunto foi analisado por vocês de maneira dispersa, de maneira, né? Cada hora, num ao vivo, uma gravação, a sua possibilidade, inclusive. Ora, nós sabemos, gente, que quanto a gente tem um conhecimento, ele não serve se for só para ficar guardado. O conhecimento serve a ser praticado, a ser aplicado. Né? E o contexto de prova de concurso é um deles. É um momento em que você tem que mobilizar aquilo que você sabe. Vou fazer uma metáfora que eu fiz também pela manhã. Imaginem vocês, então, que o conhecimento está lá em compartimentos do nosso cérebro, do nosso saber, da nossa cognição, como se fosse uma estante. Né? Imagine o que significa esse conhecimento todo separado. Né? Você não consegue acessar, você não sabe onde buscar. Então, ele pode até estar lá. Eu vi esse autor, eu vi essa obra, mas eu, de repente, não tenho tanta clareza de quando acessar aquele saber, né? O exercício de revisão hoje, eu costumo chamar de exercício de organização das aprendizagens. É quando aquele tantão de conhecimento que vocês tiveram até aqui pode ser organizado. E olha, vamos lembrar que assuntos o seu edital vai trazer, vamos lembrar que cada um autor diz. Então, o que eu fiz? Eu peguei o edital de vocês na íntegra, todos os autores que o edital trouxe para os cargos comuns de professor, para todos os cargos de professor, eu organizei, né? E agrupei, independente agora se ele foi gravado ou se ele foi ao vivo, eu trouxe esses autores de maneira sistematizada para dizer o seguinte: que temas eles tratam? Então, eu organizei esses autores de vocês em 5 grandes temas. Eu peguei o edital que é apresentado pela banca e pelo município para vocês em ordem alfabética, e organizei a partir das temáticas, né? Eles já estavam organizados assim, por exemplo, na aula ao vivo, mas o que eu fiz? Eu coloquei todos, então não tem um autor no seu edital que não seja lembrado hoje na nossa revisão de véspera, certo? Todo mundo está aqui. Só que não está de maneira desorganizada. Se esse é um exercício que eu estou propondo para vocês de organização das aprendizagens, como eu trago esses autores? Organizados por temas, e ao passar por esses temas, nós vamos, então, relembrar quais foram os autores e quais são as ideias centrais de cada um desses autores. Ao final, nós faremos uma aplicação de uma questão, né, na tentativa de exemplo de como a banca, como a VUNESP, tende a trazer para vocês a pergunta, né, a VUNESP que mais recentemente tem feito perguntas integradas, né. Então, vamos lá. Luciana, então, todos os meus autores estão aqui? Os comuns, sim, tá? Os autores que foram apresentados pela banca como sendo os autores de todos os cargos de professor. Ou seja, todos os cargos de professor tinham que ter domínios desses autores. Significa dizer que todos esses autores virão na minha prova, Luciana? Não, porque além destes, vocês devem encontrar com seus autores específicos, que são os autores, para quem vier de língua portuguesa, específicos da língua portuguesa, os autores da história, né? Os autores que discutem metodologia do ensino em cada área do conhecimento. Esses autores, portanto, são aqueles que, de maneira geral, discutem a aprendizagem nas mais diferentes frentes, discutem os princípios, os fundamentos, o desenvolvimento, planejamento, temas comuns da educação, que não se centram necessariamente em uma disciplina ou outra, que não se centram necessariamente em um saber ou outro, tudo bem? Bom, aí essa semana eu respondi uma pergunta que foi muito curiosa, falando assim para mim: Lu, todos os meus autores vão cair na prova?
Eu disse, olha, não tem como assegurar. Até porque se a gente olhar para a quantidade de questões, não dá para saber se todos, e principalmente o de vocês, cujos conhecimentos específicos, além destes, os conhecimentos pedagógicos, além destes gerais, vão cair os específicos de área. Então, se a gente pegar a quantidade de questões e a quantidade de referências que vocês têm no seu edital, a quantidade de autores é muito maior. Somados os gerais e os específicos do cargo de cada área, nós temos muito mais autores do que perguntas. Se a gente somar ainda a legislação educacional, pronto, aí essa quantidade já vai para muito maior. Então, gente, eu respondi assim para quem me perguntou, todo edital cai na prova? Eu disse não. Mas no caso da VUNESP, tudo que cair na prova está no edital. Isso muda tudo para vocês, ou seja, a VUNESP não vai perguntar nada que seja alheio a essas referências, além dos seus específicos. Então, as chances de caírem alguns desses autores é muito grande. E é maior por um motivo. A VUNESP mais recentemente tem feito uma coisa, gente. A VUNESP tem integrado questões, por exemplo, ela vai perguntar sobre o PPP. Ela pergunta segundo um autor que discute PPP, por exemplo. Então, ela vai perguntar sobre a importância do projeto pedagógico e a autonomia da escola, né? E aí ela pergunta isso associando a LDB. Então, ela diz assim, ó, no artigo 14, a LDB diz, no artigo 15, a LDB diz que as escolas precisam visitar gradativos graus de autonomia, né? No artigo 15, ótimo. E aí ela diz o seguinte, segundo, por exemplo, segundo o Vitor Paro, a autonomia da escola é muito importante, né? E aí a VUNESP tem feito o quê, gente? Ela tem feito, às vezes, a citação de 2 ou mais obras numa mesma pergunta. O que tem feito mais recentemente é que a VUNESP tenha contemplado um número maior de referências das suas provas. Então, não se admirem. E por que eu preciso que vocês não se admirem? O que é um dos elementos que mais dificultam o candidato no momento da prova é ser surpreendido por algo que ele não esperava, tá? Então, eu não esperava que a banca fosse trazer uma pergunta de legislação e um autor junto. A probabilidade disso acontecer é grande, é expressiva, querido. A VUNESP tem feito isso nas últimas provas. A prova de Piracicaba, que acabou de acontecer, a prova de Rio Claro, que foi nos últimos 2 meses, né, são provas em que a gente observa que a VUNESP tem usado uma questão para tratar 1, 2 ou mais obras. Às vezes, uma legislação e um autor, uma legislação e 2 autores, 2 autores. E aí, isso tem feito com que a VUNESP consiga contemplar cada vez mais número de referência, maior número de referências que ela fez no edital na prova. Então, eu diria para vocês o seguinte, não dá para ir para a VUNESP com a expectativa de, acho que nem vai cair. Amada, vai. Pelo menos uma questão de cada um desses blocos vai cair. De um desses autores vai, tá? A gente não tem como precisar quem vai ficar de fora. É o contrário na VUNESP. Um ou outro vai ser preterido. Mas, seguramente, a VUNESP, ela diversifica, inclusive, ela não fica repetindo pergunta do mesmo autor na mesma prova, tá? Então, esperem que esse edital será contemplado, tá? E não precisa se admirar, é evidente, né? O que vocês, no caso dos professores, né, precisam se atentar, em específico, que vocês precisam ter profunda atenção é que, além destes, os seus específicos também virão, né? Além desses, os seus autores específicos também aparecerão. Isso. E aí, gente, esses autores específicos, eles vão avolumar, né, a quantidade de referências dos seus estudos. Mas eles vêm também. Então, insisto na resposta que eu dei essa semana, né? Nós não temos como garantir que a VUNESP venha trazer todos os autores do seu edital. Mas, na sua prova, né, a sua prova será de elementos presentes no edital, ou seja, não dá para assegurar que tudo que está no edital vai cair, mas tudo que cair estava no seu edital, né? E do ponto de vista dos autores, que é o que me coube aqui, né, eu, Luciana, por evidente, pessoal que eu conheço nessa vida, né, eu só sei ensinar isso, porque é só o conhecimento que eu tenho com algum aprofundamento, estão os nossos autores, tá? Os autores que foram comuns a todos os cargos de professor. Como eu dizia para vocês, e eu os organizei em 5 grandes blocos, ou seja, eu os agrupei, né? Olha, que assunto eles estão tratando, que temática eles têm em comum, e aí com ênfase, enfoque distinto, e aí eu chego a 5 grandes grupos temáticos, no qual nós vamos percorrer para tratar da especificidade de cada autor. Vejam, então, em laranja, gente, eu trouxe aqueles autores cujas discussões são sobre os fundamentos da educação, sabe, de base, falando sobre princípios gerais da educação, né, sobre elementos centrais. Então, eu trouxe o Vitor Paro em Escritos sobre Educação,
onde ele discute uma educação para a democracia, né? Onde se discute a gestão da educação ante as exigências de qualidade e produtividade e autonomia da escola, né? Depois eu trouxe o Libânio. O Libânio é outra obra do edital de vocês, que também está nesse primeiro bloco, Tendências Pedagógicas e Prática Escolar, onde o Libânio nos lembra, né, quais são as tendências pedagógicas na sua definição, as progressistas, né, e as liberais. Depois veio o Paulo Freire, com a pedagogia da autonomia, discutindo os saberes necessários ao professor numa perspectiva libertadora da escola. Depois do B, um autor não muito comum, mas que vem vindo na VUNESP em algumas provas. Apareceu no edital e na prova de Rio Claro, e agora vai aparecer na de vocês. Eu tenho para mim que pode ser que a discussão sobre uma escola justa do Dubé, né, do François Dubé, venha para a prova de vocês. Essas são as obras dos fundamentos da educação, e nós vamos adentrar daqui a pouquinho cada uma delas, tá? Depois nós chegamos a um outro conjunto de temas, vou trazer aqui para baixo, que eu classifiquei perspectiva inclusiva. Todas as obras que, de alguma forma, tratam da inclusão, estão aqui. Detalhe, inclusão não é sinônimo de educação especial. Inclusão é um paradigma que respeita, reconhece e trata positivamente toda a diversidade humana. Então, por inclusão, eu vou ter educação especial, eu vou falar de racismo e antirracismo, de combate ao racismo, de uma educação antirracista, porque a inclusão, gente, ela é um paradigma que não trata só da educação especial, da inclusão da pessoa com deficiência. É que, comumente, a gente trata quase que exclusivamente da inclusão como sinônimo de inclusão da pessoa com deficiência. Ora, mas quando a gente está falando de inclusão, nós estamos falando do respeito a toda forma de diversidade humana, o tratamento positivo às diferenças, à multiplicidade humana. E aí nós temos a obra da Mantuan, especificamente da educação especial na perspectiva inclusiva, que fala da diferenciação para incluir, né? Depois, a obra da professora Eliane Cavaleiro, que trata do racismo e do antirracismo na escola, qual seria o papel da escola frente a esse tema, né? Numa perspectiva de uma equidade étnico-racial, e da professora Guaciara Louro, a obra Gênero e Sexualidade na Escola, né? Discutindo um pouco, desmistificando um pouco esse tema tão controverso que é como a escola trata o gênero e a sexualidade. E aí, gente, no terceiro bloco, lá no amarelo, agora sim, currículo e saberes docentes. Então, várias discussões sobre o currículo, que ensinar, como a gente seleciona o que ensinar para os nossos alunos. Professor Fernando Almeida, em currículo e conhecimento, das mediações e os processos epistemológicos do conhecimento. O professor Miguel Arroio, que vai tratar do direito ao currículo, né, de como os alunos precisam ter direito ao conhecimento humano. E uma última obra que é o currículo e avaliação, né, como que a gente avalia, considerado o currículo e não o contrário. Depois, o professor Reinaldo Fleury, gente, que vai tratar a temática da complexidade da interculturalidade, falar um pouquinho de como é complexo, né, o processo em que o professor precisa se reconhecer como ser diverso. Depois, a professora Selma Garrido Pimenta e a professora Amanda Marques discutindo, é possível formar professores sem saberes da pedagogia? Né? Será que ser professor requer só que você saiba bastante de história, de geografia, de língua portuguesa, ou você precisa de saberes pedagógicos? E depois, o professor Maurício Tardif, que numa discussão muito semelhante, vai falar sobre os saberes docentes e a formação profissional. Tá? O quarto tema que eu organizei para vocês, de todos os autores que apareceram no edital, né, trazido, são temas que falam ou do desenvolvimento e ou da aprendizagem nos contextos escolares, né? Então, tem aqui a professora Miriam Bramovai, que trata da violência na escola, das convivências. Ela vai falar da importância da construção de uma cultura de paz na escola e de combate à violência, né? O Cipriano Lucchesi, que vai falar de avaliação, tá? Então, a avaliação vai falar se a avaliação é verificação ou se ela é a avaliação de fato, o que a escola pratica, o que a escola faz. O professor Vitor Paro, que vai falar da reprovação escolar, num contexto de que a gente avalia para reprovar, quando, na verdade, a reprovação escolar para o Vitor Paro deveria ser combatida. Reprovação é o fracasso da escola. Nós não temos que defender a reprovação, nós temos que defender as aprendizagens. Nós temos que trabalhar para a construção das aprendizagens. E não penalizar o aluno com processos de reprovação, ignorando diferentes tempos para aprender e diferentes formas de tentarmos buscar e contribuir com a aprendizagem desse aluno. Depois, nós chegamos ao Yves de la Taille, que vai discutir um pouquinho a ética na formação do Piaget, vai discutir a formação moral, segundo Piaget, né? Vai discutir a moralidade, segundo Piaget. Vai falar que quando a gente nasce, nós não temos essa moralidade desenvolvida, a moralidade que seria
reconhecer as regras sociais, né, e cumprir as regras sociais. E depois o Vygotsky. Então, apareceu tanto Piaget quanto Vygotsky. Piaget com ênfase a essa obra, que é o Juízo Moral na Criança, e depois o Ivan Vick, que trata um pouquinho do Vygotsky como referencial, que é o referencial de Campinas, tá, gente? O referencial histórico-cultural. O Vygotsky vai dizer, então, que o desenvolvimento humano não é nem nato, os indivíduos não nascem prontos, né? E nem são moldados pelo meio. Vão falar, então, de como o Vygotsky entende esse desenvolvimento humano. E o último tema de vocês é o planejamento, o desenvolvimento e a especificidade do ato educativo. Eu chamei assim, tá? Porque daí tem a questão da educação digital, hoje na escola, né? Na obra do professor David Buckingham. Depois nós temos a professora Virginia Freitas tratando do tema da juventude e adolescência no Brasil, tema bastante complexo e muito legal, que desmistifica um pouco a ideia, né? A gente estuda muito desenvolvimento infantil, e aí os professores da adolescência, os professores dos anos finais do ensino fundamental, os professores do ensino médio, se veem bastante perdidos por entender esse indivíduo. Então, há que se falar da juventude e da adolescência, porque a gente entende desenvolvimento infantil e pouco entende desenvolvimento pós-puberdade, né, ou no contexto da puberdade. Depois, gente, projetos pedagógicos, né, a importância dos projetos para que a gente possa caminhar na escola, e aí vou falar como a autora concebe esses projetos, e a última obra, né, da temática de mais abrangente, aí da Liga da Juventude, é do professor Sérgio Haddad e da Maria Clara de Pierro, que tratam da escolarização de jovens e adultos no país, vai falar nos processos, né, como se deram as experiências de educação de jovens e adultos no Brasil, como elas avançam nas décadas de 60, com Paulo, na década, mais ou menos, no início da década de 60, com Paulo Freire, né, e depois como elas retrocedem no período militar no Brasil, e de como hoje a gente busca um novo olhar para a educação de jovens e adultos, e terminamos, aí sim, com a professora Maria do Rosário Mortati, discutindo a importância do letramento no processo de escolarização, né, que seria, essencialmente, a conclusão dessa obra. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos adentrar cada bloquinho desses temas, e em cada bloco, então, nós vamos nos aprofundar nos autores um pouquinho, lembrar o que defende esse autor, o que ele discute, o que ele propõe, e assim por diante, tá? Então, vejamos, os 2 primeiros blocos de conteúdos que eu trouxe, todos os autores estão aqui, tá? Vamos para o bloco laranja primeiro, tá? Que é o bloco que vai tratar em específico daquelas obras que eu classifiquei como sendo de fundamentos da educação. Quem que a gente tem aqui? Ora, primeiro o professor Vitor Paro, tá? Então, destaque aqui para essa... Eita, mas você precisa desbloquear o dispositivo. Primeiro, então, o professor Vitor Paro, né? Vai ser o nosso primeiro objeto. E aí, ao adentrarmos essa obra, qual é? A obra se chama Escritos sobre Educação. Importantíssima obra do Vitor Paro, porque ele desmistifica várias coisas que a gente tem aqui, tá? Vários elementos que a gente costuma dizer e pensar estão escritos aqui nessa obra, Escritos sobre Educação, de Vitor Paro. Primeiro, gente, o primeiro pressuposto que ele vai falar é que a educação tem que ter um compromisso com a democracia, né? A educação precisa ser discutida do ponto de vista da qualidade do ensino como sendo aquela de direito de todos. O Vitor Paro, muito semelhante a uma obra que apareceu própria, ele vai dizer o seguinte: quando a gente diz, de maneira saudosista, que a escola de antigamente é que era boa, né, a gente ignora o fato de que essa escola excluía a maior parte esmagadora da população. Os nossos pais e avós ou não conseguiram acessar a escola, ou nela não permaneceram. Foram trabalhar, não se adaptaram e não se ajustaram à escola. E sendo assim, o Vitor Paro vai falar o seguinte: uma educação para a democracia, né, é fundamental que ela possa lidar com a ideia de que ela é uma educação de acesso a todos, né? Ou seja, eu preciso garantir uma boa escola, uma escola de qualidade, é aquela que assegura o acesso. E ele diz ainda, não é só. Hoje, dizer da suficiência do acesso também seria um problema, porque a gente precisa falar de qualidade de ensino, né? Falta discutir também o elemento de qualidade. Então, a escola de qualidade é aquela que, além de garantir o acesso a todos, viabiliza as aprendizagens. Então, é a escola que mais reprova. Não é a escola onde os indivíduos mais evadem. Ele vai dizer que, numa concepção tradicional, boa escola era onde reprovava. Boa escola era que selecionava alunos para estar nela. Ele vai dizer que hoje a gente não consegue conceber qualidade sem atrelá-la ao fato de que a educação é um direito de todos, e em sendo o direito de todos, todos precisam acessá-la, e aí sim a gente fala de um primeiro elemento da qualidade, que é o acesso, permanecer nela, encontramos um segundo elemento da qualidade, que é a permanência, e aprender, né? E ter aprendizagem, não reprovar.
e não ficar na escola excluído no interior dela, né? E aí a qualidade do ensino, então, precisa tanto lidar com acesso, com a permanência, quanto com as aprendizagens efetivas e não sucessivas formas de reprovação e de não aprendizagem dos alunos. Além disso, gente, ele vai falar que a gestão da educação, né, ela precisa lidar com a ideia de que qualidade não é a lógica capitalista. A escola não é uma empresa capitalista. Então, uma educação de qualidade não é aquela que necessariamente tem os melhores índices, né? Não é uma escola que necessariamente tem uma lógica produtivista. Cumprimos todos os conteúdos, vencemos a apostila, colocamos mais alunos no vestibular, colocamos mais alunos na universidade. Ora, essa lógica produtivista, ela é típica do tecnicismo. Ela é típica de uma lógica competitiva para o mercado de trabalho. E o Vitor Parro diz o seguinte: a função da escola, ela não é só diferente da empresa capitalista. A função da escola é oposta à empresa capitalista. Enquanto a empresa capitalista quer explorar o lucro, explorar o trabalhador para obtenção de lucro, a escola deveria ser o espaço da humanização. O processo por meio do qual os indivíduos tomam a consciência da exploração capitalista e se opõem a ela. O processo pelo qual os indivíduos desenvolvem capacidades infinitas e não só capacidades de serem mão de obra numa empresa capitalista. Então, o Vitor Parro, gente, faz uma ácida crítica aos modelos de organização e de gestão da escola que se centram no preparo para o mundo do trabalho e para a lógica do capital, né? E ele vai dizer que nós temos que lidar com a ideia de que a escola de qualidade é aquela que mais humaniza, é a escola que mais forma indivíduos críticos, é aquela que mais permite aprendizagens críticas e significativas nos estudantes, é a que mais humaniza, como eu disse, né? E aí ele vai dizer, então, que essa escola precisa ter autonomia para se desenvolver, essa escola precisa visitar, então, processos nos quais ela não é orquestrada, né, pela Secretaria de Educação, mas é uma escola que é autônoma. E detalhe, escola autônoma não é aquela que faz o que quer, né? Escola autônoma, Luciana, então a gente decidiu que a gente não vai receber mais alunos que não têm interesse. Não, Ana, ser autônoma para cumprir a sua função. Autonomia não é fazer o que quer. Autonomia é possibilidade de pensar os seus caminhos a partir dos princípios éticos, a partir dos princípios legais. Então, quando o Vitor Parro defende uma autonomia na escola, ele diz autonomia olhando para o fim da escola, para a finalidade da escola, que é humanizar. Logo, ela não pode decidir, por exemplo, se ela vai aceitar um estudante ou não, né? Ela tem autonomia para decidir os caminhos pelos quais ela vai acolher todos os estudantes. Mas que ela vai acolher a todos, ela não pode deixar de pensar. Então, vejam que quando o Vitor Parro defende uma autonomia da escola, ele está dizendo que essa autonomia não pode ser exercida sobre pressupostos excludentes, discriminatórios, preconceituosos. Essa autonomia tem que ser exercida sobre os princípios da democracia, do direito de todos, do acesso à permanência, da garantia das aprendizagens para todos. Não é lindo? E sob não uma lógica do capital, não uma lógica da empresa capitalista, mas uma lógica, né, que se tem partilhada. Bom, e aí esse é Vitor Parro, tá? Depois o Libânio, que ele, na obra do Libânio, ele pediu para a gente o capítulo das tendências pedagógicas. O que é uma tendência pedagógica? Né? Pensa na moda. O que é uma tendência? A tendência é o que estão usando, amado, né? Aí, quando a gente diz tendência pedagógica, a gente está dizendo o que está usando em educação, tá? Houve um tempo que tendência era a pedagogia tradicional. Vou dizer que a tendência resiste, né? A pedagogia tradicional é o pretinho básico, né? Resiste aos tempos, é a tendência que fica. Tendência pedagógica é exatamente isso, é uma forma de pensar, né? É uma corrente que se tem expresso em ideias e em comportamentos pedagógicos, né? Então, quando a gente está falando de tendência pedagógica, nós estamos falando de formas de pensar a escola e formas de pensar o fazer pedagógico, certo? As tendências pedagógicas pro Libânio são divididas em dois grupos, tá? Um grupo, ele vai dizer, tem tendências pedagógicas, tem teorias, tem concepções pedagógicas que vão entender o seguinte: a escola tem o papel de adaptar os indivíduos para a sociedade. Então, a escola treina, ela não quer fazer crítica social nenhuma, para ela a sociedade capitalista é ótima. E aí, por serem ideias que se afinam com a sociedade capitalista, que acreditam que os indivíduos é que têm que se esforçar para adaptar a sociedade, elas trazem muito a lógica do liberalismo econômico, né? Então, são chamadas de pedagogias liberais. Quais são as pedagogias liberais? Não são críticas. Elas são pedagogias que vão dizer o seguinte: o papel da escola é adaptar o indivíduo para a sociedade. Quais são elas? Pedagogia tradicional, pedagogia escola novista, né? Renovada, diretiva e não diretiva, pedagogia tecnicista. Por que elas são todas liberais? Elas até mudam um pouquinho os métodos entre si, mas a essência dessas pedagogias é sempre a mesma. Qual é a essência? Adaptar os indivíduos para a sociedade, não fazer a crítica social, não ter um compromisso com a transformação social. Então, a escola tradicional e a escola nova são opostas, só nos métodos, porque na essência a escola tradicional diz:
É autoritária que a gente molda o indivíduo para a sociedade, autoritariamente. A escola nova diz, não, ideologicamente. Mas as duas adaptam o indivíduo, não discutem, não fazem a crítica, não estão comprometidas com uma formação crítica, né? Não querem superar a sociedade capitalista, só querem melhor adaptar o indivíduo a esta. Só que existem teorias que mais fundamentadas no referencial marxista, né, mais ligadas a uma postura crítica, elas não, elas dizem o seguinte, o papel da escola não é adaptar os indivíduos. O papel da escola é fazer uma formação crítica, é permitir que os indivíduos possam perceber as incongruências de uma sociedade capitalista e transformar essa sociedade. Essas pedagogias, né, mais críticas foram chamadas de progressistas, que é a pedagogia do Paulo Freire, a pedagogia libertadora, né, a pedagogia libertária do Freinet, que vai defender as assembleias, vai criticar o autoritarismo da escola tradicional, vai dizer, nós precisamos, então, dialogar com o aluno, né, refletir, ouvir a opinião, respeitar, então criticam a escola tradicional, e as pedagogias histórico-crítica e crítico-social dos conteúdos, que vão dizer o seguinte, nem nós vamos reconhecer a importância do conteúdo, né, da formação através do conteúdo, mas vamos defender também uma formação crítica do aluno. Então, a pedagogia histórico-crítica do Saviani, né, ela vai defender a transmissão do conhecimento, que é a perspectiva de Campinas, mas numa perspectiva crítica, e não como defendia a escola tradicional. Transmitir o conhecimento para o aluno memorizar, né? A pedagogia histórico-crítica, a pedagogia crítico-social dos conteúdos, ela vai dizer que nós precisamos sim transmitir conhecimento, né, de maneira crítica, de maneira que o aluno consiga compreender e intervir na realidade, superando. Por isso que é uma pedagogia crítica, por isso que é uma pedagogia progressista, porque embora valorize o conteúdo, vai dizer que esse conteúdo não pode ser trabalhado de maneira mecânica, que o aluno não pode ser passivo, o aluno tem que ter acesso ao conhecimento, mas esse conhecimento precisa ser trabalhado de maneira articulada, à realidade, de maneira consciente, de maneira crítica, né? Essa é a defesa. Essa defesa, gente, essa tendência progressista, né, crítica, ela também se tem no Paulo Freire, que é a obra que o edital de vocês trouxe, a Pedagogia da Autonomia, um clássico do Paulo Freire. O Paulo Freire é um dos autores que, ao elaborar a sua pedagogia libertadora, né, se comprometeu com uma pedagogia que pudesse transformar a sociedade. Paulo Freire era um crítico da sociedade capitalista, que ele classificava justa, injusta, desigual, opressora, que tornava os indivíduos mais pobres cada vez mais empobrecidos, né? Inclusive de conhecimento. E aí o Paulo Freire vem, então, defender a superação de uma pedagogia tradicional para ele, que era autoritária, né? Que era uma pedagogia onde o aluno não aprendia, era excluído, uma pedagogia que o aluno que aprendia a aceitar, a se subordinar e se adaptar e não a contestar. E aí ele formula a ideia de que para ele a educação tem que fazer exatamente o contrário. A educação não serve a conformar os indivíduos, adaptar os indivíduos, mas a emancipá-los, né? Porque eles possam pensar por si, a construir o indivíduo livre das opressões, livre das imposições de uma sociedade injusta e desigual. Então, Paulo Freire chamou libertadora a sua pedagogia, criticando a escola tradicional, autoritária, onde o aluno não podia falar, não podia pensar, não podia ser. O Paulo Freire chamou essa pedagogia tradicional de educação bancária, onde o conhecimento era depositado no aluno e retirado no dia da prova, onde o conhecimento não transformava a vida do aluno, né? Adaptava este para a sociedade capitalista, para ser mão de obra, para aprender a ser submisso. Paulo Freire dizia que a escola não poderia assumir esse papel. Para ele, o papel da escola teria de ser transformador, por meio do diálogo, do respeito ao estudante, da formação crítica, a escola deveria contribuir com as transformações sociais, ao transformar os indivíduos, né? E aí o Paulo Freire, então, formula a sua pedagogia libertadora. Na obra Pedagogia da Autonomia, o que ele faz? Ele diz o seguinte, se eu quero formar um aluno crítico, se eu quero formar um aluno consciente, não nos serve mais um professor qualquer. Eu não posso ter lá o professor autoritário da escola tradicional. E aí, na Pedagogia da Autonomia, que foi o último livro em vida do Paulo Freire, né, publicado em vida, ele escreve quais seriam os saberes necessários para a prática educativa. Ou seja, o que o professor precisa saber? Que domínios o professor precisa visitar para ser esse formador do sujeito crítico, para ser esse formador do sujeito consciente, né? E aí, ele vai dizer que esses saberes, gente, são de que ordem? Ele vai dizer, primeiro, que os saberes precisam ser coerentes. Se eu quero formar um aluno crítico, o professor precisa ser crítico. Se eu quero formar numa sociedade sem discriminação, o professor tem que ser contrário a qualquer forma de discriminação. O professor precisa entender
a sua função política. Precisa ter um compromisso ético com o ensino. Pode ser autoritário? Não. Tem que ser dialógico, né? Então, vejam, tudo aquilo que o Paulo Freire defende em essência para a pedagogia, para a sua pedagogia libertadora, ele vai dizer que tem que ser um saber do professor. Então, se ele está defendendo uma formação ética para o aluno, crítica para o aluno, ele vai dizer que ensinar exige ética e criticidade. Professor alienado vai conseguir formar o aluno crítico? Não. Se ele vai defender na sua pedagogia um aluno curioso, que tem interesse pelo conhecimento, ele vai defender que ensinar também exige curiosidade. Se ele vai defender que a educação tem que ser dialógica, de troca entre professor e aluno, ele vai dizer que ensinar exige humildade. O que não é subserviência. Né? Ah, tem que ser humilde, o professor tem que falar. Não, tem que ser humilde, que é não se sobrepor ao aluno, mas ao mesmo tempo ser uma autoridade. Então ele vai dizer que ensinar exige respeito à liberdade com autoridade. E que é autoridade? Se meu aluno for discriminatório, eu tenho que ser contra. Muito cuidado, porque o povo coloca o Paulo Freire como se ele fosse um libertino. E não é, ele é libertador. Então, qual é a liberdade que o Paulo Freire defende? A mesma do Vitor Parra. A liberdade não é que os indivíduos possam fazer o que ele quer. Eu, na condição de freiriana, professora, a pedagogia da autonomia, que o Paulo Freire diz? Você precisa ser uma autoridade, mas não é ser autoritário. Ser autoridade, eu vou exercer essa autoridade como? Com diálogo, com competência, com rigor, né? Com rigorosidade metódica, e não é com rigidez, com rigorosidade metódica. Então, entendem que o Paulo Freire tem muito bom senso na pedagogia dele. Né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Então, quando ele fala dos saberes necessários à prática docente, quando ele fala desses saberes, né? Ele está falando necessariamente de saberes que seriam da natureza da ética, os saberes coincidentes, gente, com a pedagogia que ele defende, tá? Então, se ele reconhece, por exemplo, que a educação não é neutra, que o professor tem sempre um ato político ao educar, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que ensinar exige, então, consciência do compromisso político. Consciência de que nem toda educação é neutra, de que a educação não é neutra, de que ela é sempre ideológica, resta saber que posicionamento o professor assume, tá? Então, pensem o seguinte, se vierem perguntar sobre a pedagogia da autonomia, o que é necessário ao professor, né? Que é basicamente a obra vai dizer dos saberes necessários. Ele diz, ensinar exige, né? Ele vai trazendo todas as exigências na concepção dele, Paulo Freire. Exigências para uma educação libertadora, que é a que ele defende, certo? E aí, são aquelas exigências consonantes com uma pedagogia libertadora, que essencialmente é uma pedagogia que quer formar o sujeito crítico, através do diálogo, né? Através da emancipação dos indivíduos, não por meio de uma escola tradicional, não por meio da memorização de conhecimento, mas por meio da construção dialógica entre professor e aluno, certo? E a última obra desses fundamentos que eu amo é a obra do François Dubé, né? É a obra que ele discute assim, o que é uma escola justa? O Dubé, gente, aqui traz uma reflexão que é fundamental para a gente se despir de senso comum. Porque a gente tem um conceito de justiça que ele é completamente capitalista, ele é liberal. Sabe qual é o nosso conceito de justiça? Ah, para a gente justo, né? É que todo mundo seja tratado igual. Então, para a gente, assim, foi justo porque foi igual para todo mundo. E a gente pergunta o seguinte, mas as pessoas tinham necessidades iguais? Eu vou dar um exemplo de justiça da lógica liberal que a gente aplica. Todo mundo vai ter 10% de aumento. Ótimo, amado. O que é 10% de aumento sobre o salário mínimo? E o que é 10% de aumento sobre os salários de deputados, juízes, senadores? Ora, eu estou sendo justa, estou tratando todos com igualdade. Queridos, ocorre que eu estou tratando desiguais como iguais. Eu estou dando tratamento igual para desiguais. E aí, olha que lindo, o conceito de escola justa para o Dubé não é um conceito de uma escola que se pauta na igualdade, mas é um conceito que se pauta na equidade. O que é equidade? Tratar diferentes com diferenças. Então, eu vou dar 0% de aumento para os deputados e para os senadores, porque eles não precisam. E vou dar 30% de aumento para a população. Isso é ser justo na concepção do Dubé. Porque a concepção de justiça é buscar igualdade e não partir dela como um pressuposto. Então, para o Dubé, o que é uma escola justa? É uma escola que vai buscar atender às necessidades dos seus alunos a partir das suas diferenças, considerando buscar pontos de chegada iguais, então políticas afirmativas, né? Então, é justo, por exemplo, eu ter cota na concepção do Dubé? Sim, porque eu tenho equidade, eu garanto que eu tenho acesso para um público que antes não chegaria na universidade. Toda política de equidade, que é tratar diferentes de maneira diferente, é equidade. Eu não posso tratar diferentes de maneira igual.
Porque se eu pegar senadores e professores, quanto ganham os senadores e quanto ganham os professores? Ótimo. Aí eu afixo, então, aumento para ambos. Eles são desiguais. Não adianta eu afixar o mesmo percentual de aumento. Isso vai ser ou R$1.000. Todo mundo vai ganhar R$1.000 de aumento. Né? Ou seja, o que isso significa do ponto de vista dos senadores e dos professores? Qual é o impacto disso do ponto de vista do poder aquisitivo desses indivíduos? Ou seja, o conceito de escola justa para o do bem é um conceito de escola que trabalha com a equidade, não com a igualdade. E qual é a diferença essencial entre equidade e igualdade? A igualdade, nesse caso, gente, ela tem que ser entendida como ponto de chegada. Os indivíduos não são iguais no ponto de partida. Então, se eu pegar duas crianças que entram na escola, uma é alfabetizada já, porque em casa tem um contexto de letramento, tem contexto de estímulo, e a outra, por exemplo, já é filha de pais analfabetos, tem menor contato com a cultura escrita. Não significa que ela tenha menos conhecimento, mas ela tem menor contato com a cultura escrita. Então, do ponto de vista da cultura escrita, eles são desiguais no ponto de partida. Eu posso tratá-lo com igualdade? Então, eu toco todo mundo como se o conhecimento já fosse. Eu falo assim, aquele não se adapta. Aquele não conseguiu se adaptar à escola. Sabe por quê? Porque a escola parte do princípio da igualdade, tratou os iguais. Esse menino que nunca viu o universo letrado, talvez ele precise de uma abordagem diferente do outro. Isso é equidade. Quando eu olho para as especificidades, oferto coisas diferentes para os desiguais, na tentativa de que eles possam ter a igualdade como ponto de chegada. Né? Então, a escola justa para o do B é aquela que assume o conceito de equidade e não o conceito de igualdade. Igualdade é o ponto de chegada e não o ponto de partida. O ponto de partida é equidade. Eu preciso dar mais para quem mais precisa, né? E lidar com aqueles que não precisam, que precisam menos, de maneira também peculiar, certo? Então, preciso de dar reforço, apoio, instrução, orientação e acolhimento para aqueles que mais precisam. Se eu ignorar as diferenças como ponto de partida, pronto, né? E por que essa obra do bem é tão importante? Porque o edital de vocês foi coerente. Vocês podem xingar o edital de tudo, menos de incoerente. E de outros palavrões. Mas de incoerente. Por quê, gente? Porque é na mesma perspectiva que a obra da Mantuan vem. Quando ela vem falar de, diferenciar para incluir. O que ela está falando aqui? De que nós precisamos tratar os alunos com diferença. Essa diferença não pode ser para discriminar. Essa diferenciação tem que ser positiva. Então, eu posso dizer assim, Luciana e Bruna. Luciana é preta, Bruna é branca. Logo, a Luciana é burra e a Bruna é inteligente. Essa é uma diferenciação negativa. A diferenciação, quando é negativa, quando ela serve para minorar, para desqualificar, ela é chamada discriminação. Tá? É uma discriminação, um ato discriminatório. Agora, quando eu diferencio para dizer o seguinte, Luciana e Bruna são diferentes, Luciana é preta, Bruna é branca. Logo, a reserva de vagas para a Luciana de origem preta diz respeito ao percurso histórico das mulheres pretas no país, que ainda são o número que mais sofre violência doméstica, ainda é o maior número que morre por violência, ainda é o maior número de mulheres que visita, por exemplo, morte até por Covid, em razão das condições precárias às quais essas mulheres são submetidas. E aí eu faço uma diferenciação na tentativa de incluir aquela mulher preta que estaria fora do contexto. Né? E não é uma, que é o ponto fora da curva. A Luciana foi professora universitária, mas a maioria esmagadora das mulheres pretas estão na periferia sustentando sozinhas os lares, quando não sofrendo violência doméstica. Quando a gente faz essa diferenciação, e agora tragamos para inclusão, né? Quando eu tenho um aluno com deficiência, um aluno público-alvo da educação especial, eu posso tratar esse aluno igual eu trato todos os outros? Não, nenhum eu posso. Mas eu vou fazer uma discriminação positiva ou negativa? Tem dois jeitos. Então, eu faço assim, João, a sua atividade é essa, você não vai fazer a outra, porque você não consegue fazer a outra. A sua é essa. Que discriminação é essa, gente? Negativa. Estou dizendo para ele do que ele é capaz. Diferente de dizer assim, crianças, eu tenho para todo mundo uma série de atividades, e vocês vão poder escolher qual vocês querem fazer. O João, inclusive, assim como seus colegas, vai poder escolher, eu quero fazer essa. Ou ele pode te surpreender e escolher uma atividade que ele visite uma capacidade que você nem sabia que ele tinha. Eu diferenciei. Mas eu não diferenciei para rotular, para estigmatizar. Eu diferenciei para incluir. Então, a autora é completamente contra a gente fazer atividade diversificada se for atividade para rotular o aluno. Do João é essa. Ela vai dizer o seguinte, eu tenho que diversificar para todos. Eu tenho que diversificar positivamente. Ou seja, qual seria o equívoco? Fazer uma prova só no modelo de um menino que aprende. Fazer a prova tradicional, porque ela vai privilegiar só quem aprende naquele modelo. Mas quando eu faço várias possibilidades de prova, e não só para o João, porque ele precisa adaptar, porque daí eu marco que ele é incapaz, eu marco que ele é anormal. Eu digo, não é esse tipo de discriminação que a inclusão requer. A inclusão requer, então eu vou ter 7 opções de prova,
para cada estilo de aprendizagem diferente. Isso eu vou contemplar o João, que é deficiente, e vou contemplar toda a outra diversidade. Sabe como ela chamou isso? Diferenciar para incluir. Ela disse, quanto mais nós diferenciarmos as propostas, quanto mais jeitos de ensinar a gente arrumar, quanto mais estratégias de ensino, quanto mais a gente tratar as diferenças de maneira positiva e natural, mais indivíduos vão conseguir se incluir na escola. Quanto mais a gente continuar ensinando sobre um padrão e tentar ficar adaptando para cada um, dizendo, ó, isso é normal. Ela diz, quando eu adapto, eu digo, esse é o padrão, e eu vou fazer ajustes para quem foge à normalidade. Ela diz, não é assim. Eu não tenho um padrão de normalidade. Eu preciso apresentar 5 modelos de prova, 10 jeitos de ensinar, porque os 10 jeitos são possíveis e viáveis. Não é um único jeito. Então, quando eu faço adaptação, eu reconheço um padrão de normalidade e ajusto para aquele que não seria o normal. Ela diz, não, eu tenho que diferenciar, diversificar para incluir. E o que eu oferto aí? Diferentes formas de ensinar, diferentes formas de avaliar, né? E essa é a perspectiva da Mantoan, tá, gente? Então, ela é contra as adaptações, ela é contra todos os processos que possam ser diferenciados, e aí, a partir daí, é que a gente tenta revisitar, certo? Muito bacana a visão da Mantoan. Ah, professora Cavaleiro, gente, discute o racismo e o antirracismo. Primeiro, ao discutir racismo, ela vai destruir o mito da igualdade racial no Brasil, tá? O Brasil não é racista no nariz da gente. Ela vai dizer, olha, o racismo é uma realidade. E ela sabe como ela evidencia isso. O livro didático, que ainda é racista. As representações do negro, ela identifica, gente, que os negros são representados no livro didático e sempre em posições subalternas. Então, quando está varrendo a rua, põe uma foto de um negro, né? Agora, o médico é sempre representado como figura da pessoa branca. E ela vai apontar, as pessoas negras escravizadas no Brasil são sempre apresentadas em condição de pessoas escravizadas, nunca em condições de libertas, né? E ela vai dizer, o racismo existe, ele é estrutural. O racismo foi construído historicamente no nosso país. Reconhecer que ele existe é um primeiro ponto. Para depois tentar desconstruí-los. Perfeito, Ana. Exato, os filmes, né? Em vários locais, o racismo ele é presente na nossa sociedade. O primeiro processo da autora é a negação do mito da igualdade racial. O Brasil não é um país onde o racismo não exista. Embora em discurso, inclusive é um discurso para negar, né? Essa sua superação. E ela vai dizer, evidente, que a educação precisa se comprometer com o antirracismo. E ela, veja mais, gente, ela diz, então, que não basta que o professor, isso já, quando a gente estuda as grandes civilizações, por exemplo, no currículo, né, a única civilização africana que a gente estuda, embora tenham sido muitas e grandes, a Etiópia foi um grande reinado, gente. E quais nossas representações da Etiópia? A gente passando fora, né? E aí, quando a gente estuda a única África exitosa que a gente estuda, é o Egito. É o único país da África que a gente estuda. Aí a gente diz assim, nossa, nem lembrava que o Egito era África. E além disso, né, representado como uma África branca. Quais são as representações que a gente tem dos povos egípcios? Branquinho, branquinho, né? Só de cabelo pretinho, mas a pele bem alva. Numa representação de que o racismo existe e ele é vinculado na escola. As representações do povo preto é sempre ainda muito estereotipada e inferiorizada. E ela diz que a gente precisa, então, não só não ser racista. Nossa, Renata, nem me fale dessas. A gente precisa não só não ser racista, a gente precisa ser também antirracista, né? Que é combater toda forma de racismo, que é construir na escola novas representações sobre esse ponto, ou seja, desmistificar o conhecimento. Eu sempre dou exemplo para vocês, né? De que gente, mulher preta, Luciana, que sou, né? Por muito tempo eu não me reconheci como mulher preta. Fazer isso lá na vida adulta, lá na faculdade que eu fui reconhecer. Eu não me via como criança preta, eu não me via como adolescente preta, e só fui me reconhecer mulher preta lá na vida adulta. No processo de tomada de consciência mesmo, né? De construção da identidade, de reconstrução de identidade. E aí, mais recentemente, né? Eu fui numa palestra e o palestrante disse assim, nossa, gente, e pensar, né, que o povo preto foi escravizado pelo seu conhecimento. Ele dizia, nossa, eu sempre aprendi na escola e até hoje eu estava convencida de que o povo preto foi escravizado porque os indígenas resistiram à escravidão. Então, eu tinha a ideia de que o povo preto tinha sido escravizado aqui no Brasil porque eles eram incapazes, porque eles não tinham como resistir, né? E, na verdade, o povo preto, gente, tinha conhecimento da agricultura e conhecimento da mineração muito maior do que os indígenas que aqui estavam no Brasil. Né? As civilizações africanas já tinham conhecimento da mineração. Isso, Gil. Essa marca de inferioridade ainda impregnada. Então, a autora diz o seguinte, não basta que a gente não seja racista, é preciso ser antirracista. É preciso nos contrapor ao racismo no currículo. É preciso nos contrapor ao racismo nas práticas cotidianas. E vocês sabiam que as técnicas de mineração que foram usadas para extrair o ouro no Brasil, aqui nas Minas Gerais, são idênticas às usadas há centenas de milhares de anos lá na África? Por que trazer os pretos? Porque eles dominavam a técnica da mineração que nem a Europa dominava. Ou seja, o meu povo foi escravizado por conhecimento e não por inferioridade.
né? Porque precisavam dele para extrair o ouro dessas terras. Assim como foi o povo preto que trocou o trabalho na agricultura no Brasil da cana, né? Mais tarde, exatamente. Então, tocou o Brasil do ouro, né? Ou seja, produziu toda a riqueza desse país nos seus primeiros anos de história, né? E aí, gente, é preciso, então, ser antirracista. É preciso que a gente possa ressignificar isso na escola. É a proposta da autora: reconhecer o racismo como estrutural dessa sociedade e empreender práticas, não só que não sejam racistas, mas que sejam de combate ao racismo. Seja no material didático, seja nos discursos e, sobretudo, nas práticas cotidianas que validam e revalidam e reconstroem essa sociedade racista a cada dia. Incrível obra. Eu acho que vem uma obra dessa, hein? Eu acho que vem uma pergunta de Fala. Próxima. Da Guaciara Lobo, gente, ela vai tratar de gênero e sexualidade. Atenção aqui, alerta, 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 amados. Você pode até ser partidário à concepção política XYZ, mas não se permita avaliar elementos do seu estudo a partir de preconceitos e estereótipos. O que faz a professora Guaciara aqui? Ela vai primeiro falar da importância de se discutir gênero e sexualidade na escola. Tá? Numa defesa absoluta de que a gente nasce com características típicas do sexo que não dá para negar. Ela não nega a nossa constituição biológica. Tá? Então, ela vai dizer: nós nascemos do ponto de vista da espécie, homens e mulheres. Então, ela não nega a natureza do sexo, ela não nega a natureza biológica. Ela vai dizer o seguinte: é bem verdade que, do ponto de vista da constituição corpórea, nós nascemos, sim, né, com órgão reprodutor, com características físicas e biológicas de determinada natureza, que seria da nossa espécie, tá? Que seriam as definições, então, de sexo, né? Mas ela vai dizer que daí a se construir homem e mulher, isso é um processo histórico. E ela usa até Simone de Beauvoir, né, que fala que ninguém nasce mulher, a gente se torna. Porque é um processo de construção mesmo. Então, a gente nasce com características, mas a depender das nossas vivências, das nossas representações, a gente constitui ou não diferentes formas. Então, ela vai dizer que o gênero é uma construção social. Né? O sexo não, o sexo ao nascer. Mas daí ela vai dizer, inclusive, que hoje tem padrões, tem indivíduos que, ao se construir, não se identificam com o sexo de origem. Então, ela está dizendo o seguinte: aí existe um processo de reconstrução, de construção desse gênero, né? Ela vai dizer que a escola precisa tratar isso positivamente, desmistificar um pouco o que se tem hoje, gente, na tentativa de dizer que isso seria ideologia de gênero. Está falando que é um respeito ao processo cultural de construção do gênero, né? Porque, inclusive, a gente se torna mulher e cada um vai se tornar mulher de maneira muito peculiar, para além dos estereótipos, gostando ou não de rosa, querendo ou não ser mãe, né? Então, é fundamental que a gente possa lidar com a ideia e ter indivíduos que, na sua construção cultural e histórica, não se identificam do ponto de vista do gênero, como sexo. Então, embora tenha nascido com características femininas do ponto de vista da constituição corpórea, né, eu acabo me desenvolvendo do ponto de vista do gênero, me identificando com outro gênero, né, e construindo mulher embora num corpo de homem. E aí ela vai dizer que esse é um processo de construção também histórica, né. Bom, aqui, gente, a gente precisa nos destituir, às vezes, de princípios e concepções e valores que são atrelados às nossas matrizes religiosas que vão se opor a isso. A autora está partindo de um referencial científico, né? Ela não está partindo. Não é a negação do sexo, não é a negação dessa origem, mas é dizer que ele não é só isso, que não se esgota nisso. Ela diz assim: ele é um dado. Mas quando eu restringo a formação dos indivíduos à constituição biológica, eu estou ignorando o papel cultural e social nessa formação. E no processo de formação cultural e social, pode ser que indivíduos se constituam em gêneros distintos da sua condição biológica, ou ainda que nem se configuram em um nem em outro. Né? Ela vai dizer da importância da gente lidar com isso de maneira respeitosa, porque isso não é agressivo à sociedade. É agressivo aos indivíduos a gente não reconhecer que no processo histórico de constituição dos gêneros, nem sempre a construção do gênero masculino e feminino é correspondente à constituição biológica. Gente, então, um tema muito controverso. Quem vier do alto do senso comum, muito polêmico, responder segundo a autora, Brunetti, tem que responder segundo a autora. Tá? Não respondam do alto das concepções que a gente tem reconhecido. Logo uma ideologia de gênero que essa conta, nem existe essa desgraça do ponto de vista científico, essa desgraça dessa ideologia de gênero, hein, gente? Existe lá nos outros contextos que vocês quiserem praticar, essa feiura. Mas do ponto de vista teórico, há que se falar com constituição de gênero, formação cultural do gênero. Então, muito cuidado, que a gente se despide de tudo que a gente ouve e responder à luz da obra, tá? E à luz da obra, ela vai discutir gênero e sexualidade como uma construção
cultural. Não é negar a condição biológica, mas é entender que só ela não é constituinte dos sujeitos. Fenomenal? Fenomenal! Sim? E aí responda o segundo Graciela Haroldo. Se quiser no caderno de seu caderno de questão colocar discordo bem grandão, pode, amado. Se estiver feliz, né? Eu fico feliz porque eu concordo. É isso mesmo, Jade. Eu nem acho que deva, viu, amada? Mas se quiser, se estiver feliz, eu acho feiura. Porque eu acho que a Graciela é muito feliz, né? Acho que ela dá conta de muita coisa na minha leitura. Mas se discordar dela, fiquem à vontade. Só não façam isso no contexto de prova. Bom, amada, depois você trata disso. No contexto de prova, o Nesp vai te perguntar na concepção da autora. Né? Inclusive o que ela critica posturas que são mais reacionárias, mais conservadoras nessa concepção. Tudo bem? Pode discordar disso, né? Mas não na prova. Na prova, a Vanessa pergunta a Garciara ou as concepções que ela critica, tá? Joia? Então, essa é uma obra que a Bruna disse, vai caber pegadinha, porque, assim, talvez pegue muita gente que do senso comum venha a responder, né, ou das suas concepções, né, privadas, venham a responder. Aqui a autora segue a partir de um estudo, né, científico. Não mesmo, amada. Nessa hora, não, tá? Embora eu queira acreditar que as obras possam mudar a nossa opinião, viu, Carol? Eu queria muito que nos percursos de estudo a gente pudesse alargar um pouco os nossos horizontes, né? Afinal de contas, a nossa opinião não serve para fazer profissional, a nossa opinião serve para a seara íntima, né? A nossa opinião serve para as nossas... minha opinião, por exemplo, serve para o meu contexto familiar, para o meu contexto imediato. No exercício da minha profissão, eu tenho que ter fundamentação. E aí a seara é uma dessas, né? Queridos, e aí, no bloco amarelo, o que nós temos? Currículo, saberes docentes. Todas as obras que falam de currículo. Então, tanto o professor Fernando Almeida, quanto Miguel Arroio, quanto o Fernandes, vão tratar quanto o professor Carlos Fernandes, eles vão tratar das temáticas relativas ao currículo. Que seria, basicamente, gente, o currículo como aquilo que se ensina. Então, eles vão falar da importância da gente alargar um pouco aquilo que a escola ensina, né? De mais recentemente a gente entender que o papel da escola diante do conhecimento não é o papel exclusivista, né? A escola tem alargado hoje as suas temáticas e problemáticas. Então, antes, aquele saber, né, uma escola que se restringe ao conteúdo do ensino da leitura e da escrita e do cálculo é uma escola restritiva da formação humana. Logo, uma escola comprometida com a formação humana mais abrangente também alarga aquilo que ela se propõe ensinar. Ela reconhece, por exemplo, que ela ensina e forma não só naquilo que ela transmite de maneira direta, mas também na sua rotina, na sua forma de organização. Quando bate o sinal e os alunos têm que seguir, né? Quando os alunos têm que marchar em fila até as salas de aula, isso tudo é formativo. E esses autores, eles vão pautar, gente, que esse currículo, ele serve à construção de uma determinada ideia. Né? O currículo que privilegia o estudo da Europa e que ignora a grande contribuição da África para a história da humanidade, ou que ignora os grandes feitos ameríndios. Amados, nós somos populações de origem ameríndia. O que nós sabemos sobre as civilizações que aqui viveram? Né? O que a gente sabe? Vamos pegar, por exemplo, as grandes civilizações no Peru, no México, né? Na América do Norte, ou até mesmo os grupos sociais que viveram aqui no Brasil. O que você sabe de Tupi? Dos Guarani? Né? Das contribuições desses povos, da forma de vida. E aí o currículo que privilegia o quê? Você sabe tudo de Grécia e Roma, né? Você é capaz de reconhecer Mona Lisa em qualquer lugar do mundo e incapaz de reconhecer uma cerâmica indígena como arte, né? Como produção humana, que se materializa com técnicas, né? Com recursos de pintura que perduraram no tempo. Então, as indagações sobre o currículo é o que a escola ensina? Que conteúdos ela privilegia como ela ensina? Né? Tanto do ponto de vista da seleção do currículo, daquilo que ela decide ensinar e do que ela deixa de ensinar, né? E tanto, a gente estuda as grandes civilizações e não vai olhar, por exemplo, as grandes civilizações africanas que contribuíram com a humanidade. Isso é uma discussão curricular. Seleção do currículo não é isenta. Por que será que a gente estuda tudo de Europa? Que tipo de cultura se quer valorizar com o nosso currículo eurocêntrico? Então, todas as obras de currículo no edital de vocês vão dizer que o currículo, quando a gente seleciona o que ensina e deixa de lado outros saberes, isso não é não intencional. De alguma forma, a gente está privilegiando determinadas culturas e desvalorizando outras, formando nos nossos alunos valorização, compreensão de determinadas culturas e deixando de valorizar outras. Né? Isso é currículo. E aí lidar com a ideia, então, de que os direitos dos nossos alunos é de ter acesso a um currículo que lhes sirva, um currículo que emancipe, né? Que faça com que esse aluno tenha uma compreensão da sua realidade. Quando a gente ensina, por exemplo, que o Brasil foi descoberto e não colonizado, né? A gente está fazendo uma narrativa do colonizador. Né? O Brasil não foi descoberto, amado. Né? O Brasil foi colonizado. Isso significa um processo de exploração. Recentemente, uma amiga esteve em Londres, gente. Ela me mandou uma foto. Ela falou, Luciana, eu já estou no Antigo Egito. O que é o Antigo Egito?
ao colonizar o Egito, a Inglaterra pega toda a riqueza dos museus. Então, os artefatos estão tudo em Londres. Eu digo, isso é apropriação cultural, isso é crime. Né? Como pode? Então, para você conhecer o Antigo Egito, sabe onde você tem que ir? A Londres. Porque está lá. Né? E aí, esse processo não foi contado, porque diz que como Londres, houve um processo de colonização, como houve no Brasil. O Brasil não foi descoberto, ele foi invadido. O processo de apropriação, né, do nosso ouro, das nossas riquezas, do trabalho humano aqui envolvido, foi apropriado pelo colonizador. Isso é currículo. Né? E aí a ideia, então, a obra do Fleury nos ajuda a entender isso e percebam, então, quão crítico é o edital de Campinas de vocês. Tá? A obra do Fleury, então, ela vai tratar, né, especificamente dessa abordagem complexa e intercultural. Os desafios que, então, nós temos na formação de professores como sujeitos críticos e conclusivos. Ponto, o professor é um sujeito em formação. Nós, por exemplo, gente, alguns desses elementos nós não sabíamos. Quanto nós também somos sujeitos em construção. E na obra do Fleury, ele vai falar um pouquinho sobre esse processo de formação docente, que é um processo que influencia na formação dos nossos alunos. Mais adiante, né, na obra de Marques e Pimenta, é uma discussão fundamental que a professora Pimenta traz, a professora da USP de São Paulo, Selma Garrido Pimenta, onde ela vai discutir, é possível formar professores sem os saberes da pedagogia? Essa discussão não está dissociada dos elementos anteriores, que é o seguinte, né? Basicamente, a professora Selma Garrido Pimenta está conversando com a seguinte pergunta, e essa discussão também vai se ter no Tardif. O que é preciso saber para ser professor? Né? Eles são categóricos em dizer o seguinte, é preciso que a gente tenha conhecimento de área. O que é conhecimento de área? Se eu vou ser professor de química, eu preciso saber química. Se eu vou ser... Isso é chamado de conhecimento específico. Os autores dão diferentes denominações, tá? Ou o conhecimento propriamente dito, que é aquilo que eu vou ensinar. Então, se eu sou professor de matemática, por pressuposto, eu preciso saber matemática, né? Ninguém ensina o que não sabe. Mas daí a dizer que saber matemática faz de mim bom professor de matemática é uma distância muito grande. Sabendo matemática, eu posso ser um bom matemático. Daí a dizer que eu sou bom professor de matemática, os autores estão dizendo, e os saberes didáticos? E os saberes pedagógicos? E o conhecimento da educação como um fenômeno? E o conhecimento da educação como objeto de ensino? Então, eu posso ser ótimo matemático e ser péssimo professor de matemática, porque tanto não tenho saberes da didática, quanto não tenho saberes da educação como um fenômeno, da política educacional, da filosofia da educação, da função da escola. Tem um monte de gente que é bom de conteúdo, mas não sabe o que é ensino, não sabe o que é aprendizagem. E daí, ela diz o seguinte, não se forma professor sem saber da pedagogia. Daí eu formo um especialista. Mas daí, a dizer que ele é professor, é preciso que ele tenha saber pedagógico. E por saber pedagógico, ele chamou de saber da pedagogia, Garrido chamou, eu preciso dos conhecimentos, tanto dos fundamentos da educação, que é o ensino, que é a aprendizagem, como os sujeitos aprendem, quanto saberes didáticos, como organizar uma unidade didática, como fazer uma transposição didática, como organizar e propor um ensino. Então, a resposta a essa pergunta é não, não é possível formar professores, porque a docência é a essência. Eu sou professor de matemática, e não matemático. Professor de matemática. Então, a identidade profissional é a docência. Logo, eu preciso ter saberes da docência. Que saberes são esses? Os pedagógicos. A matemática é condição, porque é o objeto daquilo que eu vou ensinar e do que os meus alunos vão aprender. Mas não é suficiente, né? E aí, quando o Tardif, então, repontua essas questões sobre os saberes docentes, ele vai falar que esses saberes incluem tanto o conhecimento que eu pretendo ensinar, quanto os saberes didáticos, que é tornar esse conhecimento ensinável para o meu aluno, quanto os saberes éticos e políticos da educação, de entender a educação como um fenômeno e agir em conformidade com essas concepções. Lindo? Certo. E aí, o projeto está acabando, não morram. O professor Murilo já está esperando vocês, mas vai dar tempo, tá? Depois, a gente, nas obras que eu chamei de desenvolvimento e aprendizagem em contextos coletivos, eu trago aqui, né, obras como Abramovay, né, essa, gente, em específico, a obra da professora Abramovay vai falar sobre violência e convivência nas escolas. Ela vai apontar, né, o fato, a realidade que visita as escolas têm sido invadidas por processos de violência, mas ela vai problematizar que a construção de uma cultura de paz seria a contraposição à violência. Então, ela vai dizer que a escola, em geral, deixa os conflitos se asseverarem, né? A escola não trata positivamente os conflitos, não faz a mediação dos conflitos de maneira que os espaços não sejam violentos. Ela vai falar que, inclusive, algumas violências são geradas pela própria escola, como espaços depreciados, espaços sujos, desorganizados. Eles vão criando um clima de violência iminente, né? Que é uma violência simbólica.
E ela vai dizer, como que a escola consegue se contrapor à violência? Quando ela própria se ressignifica do ponto de vista da organização, das práticas e das culturas contra a violência. Espaços limpos, adequados, arejados, relações e climas organizacionais favoráveis, né? Diálogo constante, são a contraposição da violência. Então, ela vai dizer o seguinte, a violência só ocupa um espaço, gente, se ele existir. Se esse espaço for ocupado por uma cultura de paz, de saúde, bem-estar, qualidade de vida, relacionamento humano qualitativo, a violência não ganha espaço, né? Então, ela vai dizer que não basta que a gente combata a violência, é preciso construir uma convivência na escola que esteja pautada em pressupostos de paz. Então, ela vai dizer da violência do espaço físico mesmo, né? Para mim, ela é muito marcante, porque é uma das questões centrais da obra, e eu me lembro de qualquer desses filmezinhos americanos, assim, nos quais a gente observa que quando essas escolas extremamente violentas passam por processo de revitalização, né, para mudar as práticas e a cultura da violência, uma das questões mais frequentes que a gente vê lá é eles mudando o prédio, né, pinta, deixa mais claro, deixa mais limpo. Isso é um processo mesmo de construção de uma cultura de paz, de ambientes que possam ser mais favorecedores da cooperação, né, do que ambientes que possam ser austeros, hostis e violentos por natureza. Bom, depois, na temática da avaliação, temos duas obras, né, a do Lucchesi, que vai falar que, infelizmente, a nossa escola faz mais verificação de aprendizagem do que avaliação. Desavaliar inclui verificar, mas não só. Quando eu verifico, gente, eu tiro dados da realidade, então eu apliquei uma prova do meu aluno, estou verificando a aprendizagem. Quando eu avalio, quando a partir daqueles resultados eu tomo uma decisão, eu redefino o meu jeito de ensinar. Então, ele vai dizer que a escola pratica ainda hoje só a verificação. A gente aplica instrumentos de avaliação e se restringe à nota, verificamos. Mas ele diz que a avaliação contempla a ação. Avaliar é também tomada de decisão. Então, avaliar é compreendido por verificar, mas não pode se restringir a verificar. Ao verificar, o que eu fiz com isso? Como eu redefini minha prática? Então, quando você diz assim, eu estou aplicando a avaliação, você não está aplicando a avaliação, você está aplicando prova, você está verificando as aprendizagens. A avaliação é composta, inclusive, pelo que você vai fazer depois. Onde eu vou voltar, que elementos eu vou ressignificar. O Lucchesi vai dizer ainda que a nossa escola está muito atrelada à verificação, né? Mas que ela precisa, então, se aproximar, se reinventar na tentativa, né, na busca por uma ressignificação, tá? E aí, dessa avaliação. E essa é uma discussão muito aderente à obra do Vitor Paro, da reprovação escolar, queridos. De novo aqui, assim como na obra sobre gênero na escola, tem muitos de nós que somos adeptos saudosistas à reprovação. Falar, bom era o tempo que a gente podia reprovar, porque os alunos tinham medo. No alto de uma concepção de educação que é punitiva, que é autoritária, né? Isso é um discurso corrente, mas não é discurso teórico. Hoje, o Vitor Paro talvez seja um dos mais importantes representantes, mas são muitos os estudos que sinalizam para a necessidade de que a gente não tenha uma escola que esteja preocupada em reprovar os alunos. Para o Vitor Paro, nosso compromisso tem que ser com as aprendizagens. A reprovação é uma forma de punir o estudante que não aprendeu. Não bastasse ele não ter aprendido, ele ainda é reprovado. O Vitor Paro diz que o primeiro equívoco é acreditar que todo mundo teria que ter aprendido as mesmas coisas naquele tempo. E a reprovação diz respeito aos alunos que não se ajustaram, que não se adaptaram. A pergunta é, a escola tentou se ajustar a ele? Houve tentativas de aprimorar a aprendizagem? A ele foram dadas diferentes estratégias de aprender? Ou a reprovação só tem punido aqueles que não se ajustam, aqueles que não se adaptam? E aí o Vitor Paro diz que é um equívoco a escola assumir a reprovação como uma perspectiva. Para o Vitor Paro, gente, a escola tem que estar pautada no processo de aprendizagem. A gente tem que construir as aprendizagens. Não é discutir se reprova ou não reprova, a gente tem que discutir por que não aprendeu. E discutir estratégias como a gente viabiliza essas aprendizagens, e não necessariamente ao final de cada série, né? Mas ao longo de um determinado período, buscando sempre viabilizar as aprendizagens. Ele até usa um exemplo, quando ele apresenta essa obra, ele diz assim, se a melhor escola é a que mais reprova, o melhor hospital é o que mais mata, né? Seria como dizer, a operação foi um sucesso no hospital, mas o paciente morreu. Olha, se o menino reprovou, o processo não foi um sucesso, né? O processo de aprendizagem tem que culminar, o processo de ensino-aprendizagem tem que culminar nas aprendizagens do aluno, né? Se não houve aprendizagem, se o menino reprovou, é porque o processo não deu certo. Só que a gente culpabiliza a vítima, reprova o aluno, e o único responsabilizado por isso é ele. O Vitor Paro é completamente contra a reprovação. Tanto é que no título da obra ele diz, reprovar é renunciar à educação. Reprovar é dizer, você não aprende, você não aprendeu, punido está, fará tudo de novo. O Vitor Paro diz, onde ele não aprendeu?
Que pontos? Vamos trabalhar estes pontos, a reprovação na saída. Então, ele ficou com 4,25. Sim, amados, se ele ficou com 4,25 é porque ele não aprendeu nada de alguma coisa e muito de outra, né? Então, vamos só reforçar o que ele não aprendeu. E ele disse que a gente não tem que discutir reprova ou não aprova. Reprova ou aprova, a gente tem que discutir como construir as aprendizagens. Essa é a essência da escola. Ele diz, enquanto a escola estiver perseguindo a discussão da reprovação, ela não avança na sua função, que é humanizar e promover as aprendizagens. Joia? Vai aparecer, talvez, na prova de vocês também, porque estava no seu edital, o Piaget. Mas o Piaget vai aparecer para vocês, gente, numa obra que é a dimensão ética na obra do Piaget, não é nos estágios de inteligência. A obra que o edital de vocês referenciou sobre o Piaget é sobre o estudo menos comum no Piaget, importantíssimo no Piaget, mas não é exatamente a obra mais extensa dele. É a obra que ele traz no juízo moral da criança. Piaget vai dizer o seguinte, Piaget, gente, estudou a inteligência. Tá? Basicamente, ele queria entender os processos da cognição. Mas ele foi muito criticado por isso, porque o povo dizia que o Piaget falou pouco do social. Embora sendo interacionista, o Piaget falou muito pouco dos processos de socialização. O Vygotsky falou mais. O Piaget vivo que era, né, morreu com mais de 80 anos, então teve tempo para escrever. Chegou um momento em que ele decidiu, então eu vou falar mais do social. Vou falar mais da formação ética na criança. E ele se dedica a falar dessa formação ética. Ele vai dizer que quando a gente não nasce com regras éticas, a gente não nasce com regras da moralidade. Ele chama de estágio de anomia. O bebê não reconhece regra, não segue regra. Mais tarde, o papai e a mãe começam a dizer, não, isso não pode, não põe o dedo na tomada, não faz... E vão inserindo a criança no mundo de regras. Que ela começa a cumprir por atender o adulto. Então, a mamãe falou que não pode. Por que você não pôs o dedo na tomada? Ela não falou por consciência, para que o choque não percorresse o meu corpo. Não, amada, ela não pôs o dedo na tomada porque a mamãe falou não. A hora que a mamãe sai, inclusive, o dedo vai para a tomada, né? Porque a primeira forma de compreender a regra para a criança é a heteronomia. É a moral que vem do outro, de fora. É heterônoma. Hetero é o diferente, é o outro. Tem adulto que é heterônomo até hoje, né? Usa cinto de segurança porque o guarda vai ver. Porque se não for, não usa. Né? Não passa no sinal se tiver alguém olhando. Se tiver câmera para multar. Se não tiver, passa. Heterônoma. Eu sigo a regra social de maneira literal, num realismo moral, né? Porque alguém está me vendo. E o último seria o estágio da autonomia moral. Não importa que ninguém esteja me vendo. Eu sigo a regra porque ela faz sentido para mim. Eu me apropriei dessa regra. Hoje nós usamos cinto de segurança porque nós sabemos que a nossa vida depende disso. Né? Não é porque alguém está nos vendo. É uma moral autônoma. Eu entendo que essa regra é importante. E é por isso que eu faço uso dela. Né? Então, o Piaget vai dizer que existem esses dois estágios da moral. Primeiro, a anomia, o A, né, de negação, a ausência de moral autônoma. Depois, a heteronomia, que é quando eu sigo as regras sociais porque alguém está vendo. É a típica professora que sai da sala e fala assim para as crianças, não é para sair do lugar. As crianças correm, saem do lugar. Alguém vai na porta e diz, a professora está voltando, os alunos sentam todos no lugar. A gente fala assim, na escola tradicional que era boa, a gente respeitava os professores, não nada. A gente tinha uma moral heterônoma. A gente respeitava quando o professor estava. Quando ele saía, a gente fazia tudo. Diferente das crianças hoje, que mesmo que o professor saia da sala, eles continuam fazendo, às vezes, atividade. Né? Mesmo não sendo extremamente militares na disciplina. Tá? Então, essa é a discussão do Piaget. E, por fim, que é a obra que mais referencia o edital de Campinas, é a obra em que se fala do Vygotsky, gente. Campinas, então, adota o Vygotsky como um dos principais referenciais, que vai entender, portanto, que o desenvolvimento se dá nas interações. Né? Nas interações sociais. Então, é na cultura, é no processo de apropriação da cultura que o desenvolvimento humano acontece, segundo Campinas. Tá? O Vygotsky, essencialmente, vai dizer, então, que os processos cognitivos, a inteligência no homem, as chamadas funções psicológicas superiores, gente, elas se formam culturalmente. Né? O indivíduo não nasce com as suas capacidades intelectuais, com os seus valores, princípios. Esses são desenvolvidos na cultura. Esses são desenvolvidos nas oportunidades que os sujeitos visitam, nas chamadas interações sociais. Logo, não dá para a gente acreditar, então, que os indivíduos teriam índoles, dons, hereditariamente marcados. Quem é inteligente, hereditariamente marcado, o Vygotsky vai dizer não. As chamadas funções psicológicas superiores, dentre as quais a inteligência e a cognição, para o Vygotsky, se formam na cultura. Quanto mais ricas, mais variadas oportunidades de interação, mais a gente desenvolve capacidades superiores, capacidades da cognição, da inteligência. Quanto mais empobrecidas são as interações sociais, menos essas capacidades se desenvolvem. Né? Distintas interações, distintas oportunidades de interação cultural formam também distintas capacidades da inteligência. Logo, gente, a escola, como sendo um espaço dessas interações, precisa mediar
essas interações com qualidade para o desenvolvimento dessas competências no homem que não são inatas na visão interacionista do Vygotsky, na visão sócio-interacionista, ou como o próprio Vygotsky chamou, na visão histórico-cultural. Ou seja, o nosso desenvolvimento se dá num momento histórico e numa cultura, mediados pela história e pela cultura, né? E aí a gente chega nas últimas obras, agora eu prometo, né? Onde nós temos a defesa do professor David Buchman sobre a educação digital, né? A importância, o Buchman discute, gente, basicamente, que a cultura digital, né, a educação midiática, no processo de escolarização, ela não vem substituir o professor. Essa cultura requer a mediação. Então, quando a gente fala sobre a escola reconhecer e se aproximar das linguagens tecnológicas, nós não falamos de uma escola que vai subordinar as linguagens tecnológicas, né? Não é a escola que vai servir a tecnologia que vai servir a escola. Dispensa o professor? Absolutamente. No processo de escolarização, né, a cultura digital e a educação midiática dependem da boa mediação do professor. Então, quando a gente diz, nós, professores, precisamos nos aproximar das linguagens tecnológicas, das linguagens digitais, não é para nos subordinarmos a ela. Não é para dizer, em tudo que a linguagem tecnológica propuser, eu vou trazer para a escola. Não, é para colocar a nossa reflexão, o nosso fazer docente a serviço dessa linguagem digital e tecnológica, que precisa do quê? Precisa de mediação. Tanto é que os indivíduos fazem péssimo uso dessa linguagem nas redes sociais, porque falta uma mediação para o bom uso dessas tecnologias. Logo, a cultura digital e a educação midiática na escola, no contexto da escola, requerem uma atuação diretiva presente do professor, tá? Depois, na temática, eu vou discutir Freitas e o professor Sérgio Haddad juntos, tá? Sobre juventude e adolescência no Brasil e sobre a escolarização de jovens e adultos, né? Bom, vou falar primeiro do processo histórico de escolarização de jovens e adultos na obra do Haddad e da de Pierro, tá? Que eles vão dizer uma discussão que o Brasil, gente, teve um período na história do Brasil, né? 2 períodos muito marcantes da educação de jovens e adultos no nosso país. Se a gente pegar lá na colonização, basicamente a população que era alfabetizada, catequizada pelos jesuítas eram adultos, né? E as poucas crianças que ali junto estavam. Mais tarde, né? Quando já do século XX, nós vamos tomar no Brasil, especialmente as experiências populares de alfabetização. O contingente de analfabetos do Brasil era muito grande, e essa população normalmente visitava pouquíssimas condições de vida de qualidade. Várias iniciativas populares se voltam para alfabetizar a pessoa adulta no país. Destaca-se o Paulo Freire nesse período, né? Com a experiência de alfabetização popular dos adultos, que não só se restringia ao domínio do código, mas queria, por meio da alfabetização da palavra, proporcionar aos indivíduos a leitura de mundo. Então, o Paulo Freire e tantos outros movimentos de educação popular no Brasil tinham por intenção, sim, levar a alfabetização à pessoa adulta, mas com a ideia de que essa alfabetização não era só para o indivíduo decodificar. Essa alfabetização deveria servir a promover uma possibilidade de ampliar a leitura de mundo. Ou seja, o sujeito alfabetizado, né, ele passa a visitar mais condições de se inserir numa sociedade letrada como a nossa. Ao passo que o indivíduo analfabeto, gente, ele tem restringidas as suas possibilidades de intervenção social, sobretudo numa sociedade letrada como a nossa, né? Então, quando Paulo Freire defendia que a população adulta, marginalizada, mais pobre, trabalhadora, né, da construção civil, ou trabalhadora do trabalho rural, ela tinha que ter acesso à leitura escrita, não é só para decodificar, era para ampliar as possibilidades de ler o mundo, né? E ele vai dizer tanto que é importante, nada serve decodificar se isso não significou maior possibilidade do indivíduo ler o mundo. Tanto é que ele propõe uma alfabetização cujas palavras e temas geradores fossem aquelas que fizessem sentido e permitissem reflexão, né? Tal como alfabetizar, por exemplo, o trabalhador da construção civil, tendo como ponto de partida a palavra tijolo, né? E a partir dela discutir não só a constituição silábica dessa palavra, mas também a sua constituição ideológica, né? A luta de classes, a questão da sociedade trabalhadora. Então, e aí eles vão dizer que, infelizmente, quando veio a ditadura, iniciativas como a do Paulo Freire foram perseguidas. Por quê? Porque estava se ensinando o trabalhador não só a ler e escrever, o trabalhador estava também sendo ensinado a pensar. E isso, evidente, era ameaçador para os interesses hegemônicos, né, gente? Se além de ler, esse trabalhador vai aprender a pensar e criticar, ele é um risco. Ele é um risco para exploração, ele é um risco, né? E aí, iniciativa Paulo Freire, suma daqui, amado, vai para o Chile para não morrer, né? E tantas outras iniciativas desaparecem. O que surge? Os Mobral da vida. A prática de restringir a alfabetização do adulto, o quê? Atos mecânicos. Então, agora não vai aprender a pensar, não, amado. Vai aprender B com A. E vai, tá bom para você. Né? E aí,
o processo de escolarização de adultos dá espaço, que antes era voltado para uma perspectiva não só técnica, mas também política, ele passa a se restringir novamente, né, pós década de 60 no Brasil, 70, durante todo o período do governo militar, ele passa a se restringir ao Mobral, que era simplesmente dotar os indivíduos do ferramental do código, sem qualquer preocupação com uma formação mais abrangente. Mais recentemente, depois da Constituição de 88, a gente tem tentado voltar iniciativas de uma educação da pessoa adulta que não se restrinja, então, ao código, à técnica, mas que possa ser também emancipadora da formação, né? Uma formação consciente e, ao mesmo tempo, técnica, tá? Bom, e aí, evidente que é preciso falar, né, sobre as especificidades da juventude e da adolescência, não só na EJA, mas dizer para vocês que na obra da professora Maria Virgínia Freitas, ela vai discutir que é fundamental que a gente possa olhar para o jovem, para o adolescente, né, como sendo o sujeito peculiar do desenvolvimento. Se é verdade que existem características próprias da infância, nós não podemos ignorar que as aspirações da juventude, que as peculiaridades da adolescência implicam abordagem, técnicas de ensino e estratégias que respeitem esses indivíduos em suas singularidades, tá? E aí o que tem sido muito comum é que a gente lide com o adolescente, com o jovem, como se eles fossem crianças, né? Como se eles fossem sujeitos que não têm características peculiares no seu desenvolvimento. E aí o limite, né? Então, a autora nos lembra, então, das peculiaridades da juventude e da adolescência, dentre elas, né, a oposição, a constituição da identidade mais fortemente, né, que precisam ser entendidas pelo professor desse público, certo? Bom, e, né, para lidar com a ideia de duas últimas obras, a professora Giglio e a professora Maria do Rosário Mortotti, a professora Maria Célia Giglio, gente, ela vai falar do projeto político-pedagógico. Luciana, por que o projeto político-pedagógico apareceu no edital de professor? Primeiro, porque a legislação estabelece que o projeto pedagógico das escolas tem que ser elaborado com a participação dos profissionais da educação. Logo, amado, se você é professor e nunca participou desse projeto pedagógico da escola, de elaborar, implementar, algo de errado não está certo. A LDB é categórica no seu artigo 14, dizendo que o princípio da gestão democrática, um dos princípios é a efetiva participação dos profissionais da educação na elaboração da proposta pedagógica, do projeto pedagógico da escola. Além disso, os autores, além da lei, os autores vão trazer que essa importância é indiscutível, né? Ou seja, que a escola não é um processo individual, que a escola insere um espaço coletivo, precisa envolver os diferentes atores na elaboração do seu projeto e na implementação do mesmo, certo? Ótimo. E aí, então, para vocês, essa é uma temática fundamental, isso está lembrado na obra, projeto de elaboração coletiva. É nesse projeto, entretanto, que se fixa na visão da autora as utopias. O que é a utopia? Aquilo que a gente deseja, é o sonho. A utopia, gente, é a definição de sonho, do ideal a ser perseguido, né? Numa relação linda, metafórica com a utopia, né, poética, a autora vai nos lembrar, então, que a utopia é um patamar quase que inatingível. Seria a escola ideal. Qual é a nossa escola ideal? Que forma os alunos críticos, conscientes, por meio do conteúdo. Ela diz o seguinte, a utopia, e ela se utiliza do Eduardo Galeano, é como se fosse uma horizonte, né? Então, se a gente caminhar 10 passos, diz o Eduardo Galeano, 10 passos, o horizonte se afasta da gente. Se a gente caminhar 20 passos, o horizonte se afasta dos mesmos 20 passos da gente. Se a gente caminhar 1 milhão de passos, os mesmos, o horizonte se afasta. Ele diz assim, para que serve o horizonte? Se a gente caminha e nunca chega nele. Serve exatamente para isso, para a gente caminhar. O horizonte é a utopia. Quando a gente põe um projeto pedagógico incrível, quando a gente elabora um bom projeto pedagógico, e ali a gente estabelece a escola dos nossos sonhos, é ao perseguir essa escola, é buscar aquilo que está no nosso projeto que a gente caminha. Então pode ser que a gente não chegue naquele modelo ideal de escola, mas a gente sai da escola que a gente tem hoje. A gente caminha, então, para ela, o projeto pedagógico é isso, onde a gente idealiza a escola dos nossos sonhos, a escola que a gente acredita, a escola humanizadora, a escola de formação crítica e consciente dos estudantes. E, ao buscarmos coletivamente essa escola, ao construirmos ações que nos levam para essa escola, né, essa escola ideal, melhoramos alguns aspectos, isso já é que a gente caminha. Por isso que a obra chamou isso, né? O projeto pedagógico é a utopia que nos faz caminhar, ou seja, é o ideal de escola que a gente quer construir, e buscando esse projeto é que a gente sai da escola que a gente tem hoje e caminha na direção da escola que a gente deseja. Pode ser que a gente não chegue na utopia, mas a gente saiu da escola que a gente tinha, né? Serve exatamente para isso, para nos fazer caminhar, certo? E agora, a última obra é a da professora Maria do Rosário Mortati, né, onde vai discutir a temática da educação e do letramento. Você fala assim, Luciana, mas eu sou professor de matemática, para que eu tenho que saber letramento? Primeiro, gente, o conceito de letramento, a gente vai aplicá-lo ao conceito de muitos letramentos, tá? Então,
Originalmente, o conceito de letramento esteve atrelado à ideia de que, por muito tempo no nosso país, a gente só alfabetizava do ponto de vista do código. Os primeiros métodos de alfabetização, gente, eram métodos que só se centravam na letra, no som, na sílaba, né? E os indivíduos aprendiam a decodificar, mas eram incapazes de ler e interpretar o texto que liam, né? Ou de escrever de maneira autoral. Então, por muito tempo no nosso país, os indivíduos se tinham alfabetizados, mas não letrados. Qual é o conceito de letramento? O conceito de letramento é fazer o uso social da leitura e da escrita, né? Então, eu posso ser alfabetizado, mas não ser letrado. No contexto de leitura e escrita, eu não consigo interagir. E aí chega no Brasil, especialmente na década de 80, o conceito em inglês de literacy, vai dizer o seguinte: aos indivíduos não basta se apropriar do sistema notacional de escrita. Não basta que os indivíduos saibam só o código, decodifiquem. Se ao ler, não interpretam, não compreendem, não posicionam-se. Se ao escrever, não são autores, não conseguem lidar, né, com a expressão das ideias por meio da escrita. E o conceito de letramento no Brasil surge mesmo no primeiro momento para discutir, então, exatamente a apropriação, as práticas sociais de leitura e escrita, que além de apropriar-se do código, os indivíduos precisariam também ser capazes de fazer o uso social da leitura e da escrita. Ou seja, além de decodificar, né, um texto tem que produzir sentido naquilo que leu, né? Interpretar aquilo que leu, produzir tessituras de reflexões. Ponto. E aí, nessa lógica, né, o letramento, então, passa a ser a prática social da leitura e da escrita. Agora eu posso falar de letramento voltado, por exemplo, gente, para a arte, né? Posso falar de letramento, por exemplo, voltado para... Hoje a gente tem falado de multiletramentos. Ou seja, todo esse processo de prática social, que pode ser de leitura e escrita, mas que pode ser também de outras ordens, a gente tem chamado letramento. Os multiletramentos são isso, né? Então, quando eu oferto, por exemplo, para a criança um acesso à questão científica, vou falar de um letramento mais voltado para a ciência, né? Então, embora a palavra letramento seja alusiva a letras, ela está muito mais ligada à prática social de algo. Quando ligada à escrita, eu falo de prática social de leitura e escrita, tá? Então, por isso que a escola precisa se comprometer com o letramento. A gente precisa se comprometer com as práticas sociais, essencialmente da escrita, mas não só. Então, é desejável, a gente falou hoje até de letramento matemático, né? Quando algumas práticas sociais são favorecedoras da compreensão do saber matemático, letramento nas artes. Isso é chamado multiletramento. A obra, essencialmente, vai nos lembrar que a educação tem um compromisso com o letramento. Em origem, o letramento revelava um pouco a apropriação inicial da escrita, que ia tanto da alfabetização no que concerne o código, quanto nas práticas sociais de leitura e escrita. E mais recentemente esse conceito se alarga, né? A professora Maria do Rosário Mortati vai se falar principalmente do letramento pró-alfabetização, tá? As práticas sociais de leitura e escrita, mas sempre a ideia de letramento é a ideia de prática social. Quando voltada para a língua escrita, prática social de leitura e escrita. Se voltada para qualquer outra área, uma prática social, né, de determinados conhecimentos, e não só o conhecimento escolar, conhecimento cartesiano, né? Então, a educação tem um compromisso com o letramento, ou seja, não é só trazer textos escolares, né, trazer práticas escolares. Todas as práticas precisam conversar com como elas acontecem fora da escola, como elas acontecem como objeto social, seja leitura escrita, seja qualquer outro saber humano. Queridos, demos conta? Não ainda. Último, eu trouxe exemplo, tá? Trouxe o exemplozinho para você de como a questão pode vir. Tudo bem? Trouxe uma questão, né? Porque nosso objetivo era fazer mapa, panorama, muito mais lembrar vocês de autores. Não quero que ninguém se sinta surpreendido dizendo assim, eu nunca ouvi falar desse autor, a Amada ouviu, ao menos na revisão de véspera, né? Então, ninguém vai fazer de desconhecido, de desentendido. Mas vamos, então, para um exemplo de questão, porque, afinal de contas, vocês também precisam dar conta disso, tá? A pergunta diz o seguinte: Alzira, preparando-se para prestar concurso público de professor de educação básica 1 no seu município, estudou o artigo 14 da LDB e leu a obra de Vitor Parra. O que eu falei para vocês? Ó, Vunesp sendo Vunesp, colocou obra e legislação na mesma pergunta. Dois itens do seu edital contemplados na mesma pergunta. Tudo bem? Escrito sobre educação. Os capítulos A Gestão da Educação, ante as exigências de qualidade e produtividade da escola pública e autonomia escolar. Propostas práticas e limites. Com isso, a Alzira entendeu o quê? Então, vamos lá. Ela leu a LDB e leu o Vitor Parra, que nós já sabemos, é um crítico. Vai dizer que a escola não pode ser como o capitalismo e que a escola tem que ter autonomias, mas a autonomia não é fazer o que a escola quer. É uma autonomia que a gente tem a partir de princípios. Tudo isso vocês sabem. O que a Alzira concluiu ao ler o Vitor Parra e ao ler o artigo 14 da LDB, que é o artigo que fala
da participação dos profissionais da educação na elaboração da proposta pedagógica e a participação da comunidade escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes, como princípio da gestão democrática. A autonomia pedagógica refere-se ao mínimo de liberdade que a escola precisa ter para a escolha de seus conteúdos e métodos de ensino, sem o que fica comprometido o caráter pedagógico da sua intervenção. Então, não se compromete o caráter pedagógico da intervenção, mas é preciso conferir autonomia para a escola, né, de liberdade, que é liberdade irrestrita ou mínimo de liberdade. Então, aqui, deixa eu só melhorar esse traço, que não está muito bacana. Parece não ter problema. Falei de liberdade, mas falei de liberdade restrita? Não. Falei de liberdade mínima, pautada em princípios, e precisa escolher, então, seus conteúdos, métodos de ensino, sem o que fica comprometido o caráter de sua intervenção escolar, ou seja, sem que eu comprometa o caráter da intervenção. B. A autonomia administrativa da escola exige liberdade para ela administrar os recursos fornecidos pelo Estado, e na falta destes, envolve o seu dever de mobilizar a comunidade para angariar tudo o que necessita para o trabalho escolar. Isso não é autonomia, gente, isso é abandono. Quando a escola, né, ela é chamada a ter que suprir a ausência do Estado, de um Estado mínimo e liberal, isso não é liberdade, isso é liberalismo econômico. O Estado se ausenta, ele capta os impostos, deixa de investir na escola pública, e a escola tem que buscar. Isso não é autonomia, isso não é democracia. Colocar a comunidade para suprir a lacuna do Estado, para o Vitor Paro, é uma omissão, é um princípio liberal, que a escola tem que ser responsável por gerir a escassez que o Estado omisso da sua função provoca. Não é o que o Vitor Paro defende. C. A escola de educação básica pode optar, graças à sua autonomia pedagógica, por atender ou não os alunos provenientes das camadas majoritárias da sociedade, com propósitos de equidade. Então, a escola pode dizer, olha, quem é mais rico não vai entrar. Não, amada, assim como quem é mais pobre, a escola tem que atender a todos. Sobre o princípio da democracia, a escola pública não pode distinguir quem nela acessa, porque a educação é um direito de todos, certo? Nem sobre o princípio da equidade, o acesso é para todos, né? A questão é como a gente vai lidar com isso. D. Eu posso ter cota, mas não posso restringir o acesso, né? D. A autonomia pedagógica deve permitir à escola pública adotar métodos e técnicas que tenham obtido excelentes resultados quando empregados na empresa capitalista. Amado, se fosse a gestão de qualidade total do Estado de Minas Gerais, estaria certo. Para o Vitor Paro, lembra que eu disse para vocês, a escola não só tem função distinta da empresa capitalista, é oposta. A empresa capitalista quer extrair um lucro, quer explorar o trabalho humano. E a escola tem por função humanizar o indivíduo, né? Promover a consciência crítica. Então, nem de longe é D, tá? Não dá para trazer a técnica da empresa capitalista. A escola tem que ser administrada, mas sobre os pressupostos da finalidade da escola, que é a humanização. E a democratização da gestão da escola pública deve se restringir à participação de seus agentes. Aqui, a restrição a gente tem que discutir. Ó. A democratização da escola pública deve se restringir à participação dos seus agentes internos, sem envolver a comunidade, o que restringiria a sua autonomia. E aí, se restringiu a autonomia, não é democratização, amado. Né? Se restringiu a autonomia, não é democratização. É o papel excludente da escola. Então, não é. Muito fácil seria a gente eliminar B, C, D e E para identificar a assertividade. A autonomia pedagógica, porque é o mínimo. Não é uma liberdade irrestrita. É uma liberdade dentro de parâmetros éticos, legais. Né? Eu não posso dizer em nome da autonomia da escola, a gente não quer mais receber aluno negro. Não, amado, você não tem essa opção. De todos, né? E ela precisa, então, pode, nessa autonomia, escolher seus conteúdos, escolher os seus métodos, né, sem que fique comprometido o caráter da sua intervenção. Ela não pode se omitir de fazer o seu papel, né? E a alternativa que seria correta aqui, a alternativa de letra A, trouxe uma questão complexa, porque ela trouxe uma lei, ela trouxe uma obra, trouxe construções. Melhor estratégia, queridos, elimine aquelas que você tem certeza. Se você não tinha percebido que a A era correta num primeiro momento, não põe nem verdade nem falsa, mas não elimina ela. Elimina aquela que você encontrou de fato o problema. Encontra um problema na B, na C, na D, sobrou a sem problema nenhum. Escolha A, né? Autonomia pedagógica, que se refere ao mínimo de liberdade, não um todo e qualquer, né? Alternativa de letra A. Essa seria a alternativa correta. Agora sim, meus queridos, agora sim a gente pode falar que conseguimos concluir esse nosso estudos, certo? Oi, o que eu fiz? Vamos lá. A Gil, né? A Gil falou que ficou desconfortável com a palavra no mínimo,
Mas aí, Gil, esse desconforto não foi suficiente para você eliminar, né? Na alternativa, ela falou, sentir certo desconforto, a gente usa essa expressão do nosso VIP, né, Gil? Eu senti um desconforto, mas não foi suficiente. Por que o mínimo, amados? O mínimo, porque vai dizer o seguinte, não é qualquer liberdade, né? Não é irrestrita. Você é maravilhosa, Jade, sempre super querida, além de linda, sem vergonha. Queridos, muito obrigada. Nos vemos em Itatiba, é isso? Então tá bom, Brunete. Obrigada, Carol. Queridos, antes de nos despedirmos, entretanto, deixa eu dizer para vocês são muito dos apressados. Amados, eu devo desejar sorte para a prova de amanhã, tudo bem? Por quê? Eu costumo desejar sorte. Eu não consigo, não. Porque eu acho injusto que a sorte não encontre aqueles que tanto se esforçaram, né? Sorte é fazer a troca certa no momento certo, aplicar a estratégia que você deveria ter feito, né? Não ter ninguém comendo um trem barulhento do seu lado. Sorte é uma série de detalhes que só fazem a diferença se encontrarem os indivíduos preparados, né? Eu acredito que vocês estejam relativamente ansiosos pela prova, mas anseiem por essa prova. Diga, venha a prova, porque eu estou preparado para você. Não estejam ansiosos para ela. Vai lembrar, tá? Estejam ansiosos, não estejam ansiosos para elas, ansiem, venha a prova, venha, né? E tendo sido testemunha do percurso de vocês, do preparo, não só de quem fez esse preparatório, mas dos alunos que estão se preparando há quase um ano, né, Bruna, para essa prova também, eu quero muito dizer que vocês se encontram preparados. Então, nesse caso, eu não tenho mais nada para desejar, senão sorte. Vou estar com vocês na prova, viu? Um beijo, vou estar em pensamento, torcendo por vocês. Tenho convicção de que vocês vão poder entregar o melhor de si, tá? Nesse percurso. E eu sou agora, né? Fui uma colaboradora desse percurso e agora eu sou uma ávida torcedora para que vocês possam encontrar toda a sorte do mundo para poder colocar o seu conhecimento, o seu preparo em questão amanhã, tá bom? Sempre juntas, negas. Beijo, Brunete, também te amo. Beijo, gente. Boa prova, sucesso, tá? Tchau, tchau.